Pronto, começou. A senhora veio de onde, dona Lourdes? Quando veio... A senhora foi criada onde? Eu nasci, Vou botar aqui, porque é pertinho, viu? eu nasci num lugar chamado Timbaúba de Mocós. Timbaúba. Timbaúba. A chama senhora é de Timbaúba quando? Mocós, hein? Certo. Eu vou completar, agora em julho, no dia 15, vou completar 97 anos. Certo. Nunca fiz um aniversário meu na minha vida, porque o dia do meu nascimento foi um dia muito triste. Que tristeza. Meu pai se levantou, não tinha banheiro dentro de casa, que era banheiro no quintal. Ele se levantou, quando abriu a porta da cozinha para sair, teve um negócio, caiu. Meu Deus. Minha mãe estava, Diga o nome do seu pai. hein? O nome do seu pai. Minha mãe muito pesada, O nome de seu pai. Honório De quê? Lopes. Minha mãe estava Vem muito cá. pesada para descansar Vem cá. de mim. Só um minutinho. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tá gravando. Mas não quer saber o que eu ia dizendo, que meu pai, Quero demais. meu Diga pai, o nome dele. nunca fiz aniversário na minha vida, como eu digo. Por quê? Diga o nome do seu pai. Minha mãe casou-se com meu pai. Com 1 ano e 8 meses, ele saiu para ir no quintal, na porta da cozinha. Quando abriu a porta da cozinha, caiu. No seu aniversário. Não, não foi aniversário não. Eu digo, eu nunca fiz aniversário, mas já chego lá. Ele abriu a porta da cozinha, caiu. Recebeu um vento mau e caiu. Meu Deus. Mamãe, muito pesada para descansar de mim, não se levantou. Demorou muito. Mas ele demorou tanto tempo que ela resolveu se levantar. Diga a terra que a senhora Onde- nasceu. Hein? Onde a senhora nasceu. Quando eu nasci, Sim, a cidade, a terra. em Timbaúba, Pernambuco. Aí na hora que ele caiu, Sim, ele caiu. Quando ela chegou lá, ele estava caído. Agora, ele era viúvo. Mamãe mandou avisar que ele tinha caído e os filhos que ele tinha vieram levar ele para lá. Isso, diga o nome dele, por favor. dona- Honório Lopes. Continue. Bem, os filhos levaram ele para lá. Agora, ele caiu numa segunda-feira. Morreu na terça-feira. Na quarta-feira eu nasci. Não conheci pai, não me deixou retrato. Quantos irmãos a senhora tinha? Hein? Quantos irmãos? E os nomes dele? Os irmãos. Mas eu nunca morei com eles, nem eles moraram com minha mãe. Depois, sim, Hein? interessante, né? É porque ele já era viúvo, casou-se com minha mãe. Então, os filhos levaram ele para lá. Ele morreu lá. Quando foi numa segunda-feira. Na terça ele enterrou-se, na quarta-feira eu nasci. E então eu fiquei morando com minha mãe. Diga qual foi o ano O ano, que a senhora nasceu. foi 1914. Foi 1914, né? Ou bem, mas nunca morei. Ele nunca veio morar com minha mãe. Ou com meus irmãos. Ele ficou morando com minha mãe. Mas meus irmãos ficaram lá, era distante um do outro. Sabe? Onde era que seus irmãos moravam? Moravam em Timbaúba. Moravam em Timbaúba também. Em outro sítio, Não, sítio na cidade. na cidade. Na Mas a cidade. senhora era do sítio. Não, Quando a senhora nasceu, sua mãe... não, nunca fui de sítio. Não fui de sítio. Aí cresci, somente Como é o nome de sua mãe? Joaquina. De quê? Então chamava ela Quina. Quina, de quê, dona? Joaquina Alves, acho que era Joaquina Alves Camelo, minha mãe. Então, minha mãe ficou me criando com muito sacrifício, coitadinha. Ele não deixou nada, nada, nada. Ela com muito sacrifício, arrumando um trabalhozinho, uma latadezinha de roupa, uma coisa ou outra. Me criou assim. Então eu comecei a estudar. Estudei no grupo escolar, eu comecei a estudar. Comecei a estudar. Quando eu estava
Agora, a escola que eu estudava era em um grupo também. Isso ainda era em Timbaúba. Tudo em Timbaúba. Agora, Lembra do nome do colégio? Lembra do prefeito? Lembra do governador na época? o O prefeito, governador da Paraíba, quem era? o prefeito na época, meu Deus, quem Se não era? lembrar, a gente continua a sua história. De forma que me criei muito pobre, né? Minha mãe trabalhando, me sacrificada para me criar. Aí me botou na escola, em um grupo, eu estudei. Mas quando eu estava com 15 anos, o João Pessoa morreu. Continue. João Pessoa morreu, né? Aí a escola que Morreu em eu 1930. Foi 30? 30. Foi? Foi o assassinato de João Pessoa. Parece que eu ia completar Foi 15 anos, não era? 14, né? A senhora nasceu. 14, 1930, tá certo. Foi bem, não é? João Pessoa foi assassinado. Foi, João Pessoa. A senhora Aí fechou-se as escolas. No outro ano eu não fui mais estudar. Aí um senhor de engenho, chamado José Veloso, senhor de engenho, ele tinha 2 engenhos. Um engenho chamava-se Laranjeiras e o outro nome do engenho, não me lembro bem como era, não. É em Timbaúba. Timbaúba. Foi lá no grupo onde eu estudava e procurou saber da diretora lá do grupo se ela sabia, se ela podia informar uma mocinha, uma garota, que fosse uma garota boazinha, que não fosse uma criatura má, uma criatura que ele pudesse levar. O seu Veloso. Sim, Zé Veloso, o senhor do engenho. Sim. Zé Veloso. Se ela sabia de uma das alunas dela, quem ele podia levar para ensinar lá na casa dele os filhos dele. Aí ela informou a minha casa. Me informou a mim, que era uma menina muito direita, muito boazinha. Tem referência a senhora, né? Deu referência. Disse Aí que a senhora é uma pessoa de ele boa. chegou na minha casa, sem nunca ter ido na minha casa. Chegou lá, falou comigo e disse que tinha umas filhas, tinha 3 filhas e 2 sobrinhas. Para desarnar as meninas. Para desarnar as Qual era as meninas. idades delas? Por favor, Aí- continue. Tudo pequenas ainda. do Pequenas tamanho das ainda, meninas é. de Cláudia. Agora, quando elas foram ficando maiorzinhas, ele ia levando elas para Recife, para no colégio que tem sido chamado Santa Gertrudes, parece que é. A senhora já me disse essa história lá em mamãe. Esse colégio Santa Gertrudes. Hein? Era uma ordem religiosa. Era que tinha lá. Agora, a mais velha chamava-se Helena. A outra chamava-se Irene. E a outra, a mais nova, era Ezil. E 2 sobrinhas dele, A senhora era professora dessas meninas. dessas crianças. Ficou morando no Passei Engenho lá Veloso. no engenho, sim, passei lá no engenho, parece que 5 anos. Quando ele não tinha mais meninas, que já tinha botado tudo, desarnava, que botava elas para o colégio de Recife, aí ele disse, quando você sair daqui, eu lhe arranjo uma cadeira, um lugar para você ensinar. Aí veio para a cidade, era da cidade, mas eu morava numa rua Lembra fraquinha. o nome da rua? Não, era a rua, Ou esqueci. chamava Rua de Goiânia. Rua De Goiânia. Goiânia. Dentro de... Era Pernambuco, viu? Pernambuco. Timbaúba era Pernambuco. É, Timbaúba, Pernambuco. Tem perto de Timbaúba, Tem Paraíba? certeza. Tem certeza. Tem Eu só- Timbaúba, Pernambuco, Paraíba? Tem Paraíba? Não sabe. Se existe Timbaúba também, o município de Timbaúba na Paraíba. Não. Então, Sim. não. Então, ele disse que quando eu saísse de lá, eu não ia ficar desamparada, não. Ele arranjava um lugar para eu ensinar. Certo. Aí, quando eu saí de lá, ele Me veio... fala um pouquinho
Bota uma vírgula, me fala um pouquinho do seu Veloso. Era um homem bonito, de presença. Era. Seu de engenho, tinha 2 engenhos. Quantos engenhos? Ele tinha 2 engenhos. O engenho que eu fui ensinar chamava Engenho Laranjeiras. Ele tinha outro engenho, mas eu não me lembro como era o nome do outro engenho. Que quando as filhas dele já estavam tudo estudando no colégio, no Santa Gertrudes, em Recife, aí ele veio para Timbaúba, para o centro, para arranjar. Tinha morrido uma professora e ele veio. A distância do engenho para a cidade era A longe. cidade é 2 léguas. 2 léguas. E do engenho para sua casa, Do onde a engenho. senhora nasceu. Pô, bem, era 2 léguas. Porque eu morava no começo, logo, quase no começo da rua. Aí voltando à história, ele veio, Hein? voltando à história, E ele foi. Pediu esse lugar. Agora ele era. Toda vez que tinha eleição, ele enchia 2 caminhões de gente e vinha trazer para votar. ele era cabo eleitoral, é? Hein? Ele era cabo eleitoral. Não era cabo eleitoral, mas ele tinha os trabalhadores dele eram eleitores. Era um curral eleitoral, ele era dono de uma equipe. Todo mundo votava em quem ele mandava. Era. Aí ele veio falar nesse lugar dessa professora que morreu, veio falar para eu ficar ensinando. Aí lá disseram que arrumava lugar para mim, mas eu ia ficar como interina, não ia ficar efetiva, interina. Aí ele disse, interina eu não quero. Nesse caso, eu vou arranjar uma cidade que tem também. E lá eu boto ela como efetiva. Ele disse que não aceitava. Quando foi no outro sábado, a minha nomeação saiu como efetiva. Dentro de Timbaúba. Do colégio que ele queria Mas me nome botar forte, como, político, é um político. como interina. Aí no outro sábado, acho que para não perder os eleitores, aí me botaram, a minha nomeação no outro sábado como efetiva. E eu ensinei muitos anos lá. Eu já disse que em Laranjeiras eu passei, parece que 5 ou foi 6 anos que eu passei lá, com as filhas dele, viu? Aí eu fiquei ensinando. Se passou 6 anos dando aula a essa menina. Hein? Passou 6 anos dando no engenho, No engenho. como professora. Sim, como professora. Como era o nome da esposa de seu Veloso? Era Lembra? Francisca de Andrade, era gente muito fina, muito importante, uma família muito importante. Francisca de Andrade. Francisca Andrade era. Agora, ai meu Deus, de forma que eu fiquei, Foi efetivada, né? sim, como fui professora. efetivada, mas ensinando em casa. Em casa. Sim. Ensinava em casa. Não. Foi não. Eu fui efetivada, fiquei ensinando lá. Problema não, continua, fique tranquilo. Fiquei ensinando lá. Depois disso, aí quando eu passava para ensinar, todo grupo tinha um rapaz que era o Odilon, ele trabalhava na Sambra. Ele era classificador de algodão. Certo. O algodão chegava, ele tirava uma fibra de algodão, Tudo bom? os matutos traziam o algodão, ele tirava uma fibra do algodão Sim. e via se o algodão era primeira, segunda ou Ele era terceira funcionário da Sambra. da Sambra. Era Classificador. classificador de algodão. Aí ele via o tubo do algodão e pesava. Como era o nome dessa pessoa? O quê? Dessa pessoa, Odilon? Odilon. Odilon Mendes da Silva. Continue, eu conheço. Continue. Sim. Eu sei que de quem a Então senhora ele fazia a conta,
Ele pesava, fazia Agora, de conta. onde ele veio? Ele trabalhava lá ou ele vinha de outro estado? Ele... Odilon Mendes da Silva. Mendes da Silva. Ele era daqui. Mas trabalhava em Timbaúba? Porque a mãe dele morreu e o pai dele... Quando ele era garoto, a mãe dele morreu e o pai dele e a mãe dele... O pai dele morreu e a mãe dele casou-se com um senhor chamado João Mariano. João Mariano. Isso foi em Itabaiana. Ele era de Itabaiana? Não, ele era daqui. Ele era daqui. Então a mãe enviuvou e casou-se. Então a mãe enviuvou e casou-se. Contraiu matrimônio. O casamento, certo. Sim. Mas ela... Novo matrimônio. Agora, ela disse que ela tinha, a minha mãe, que morava em Itabaiana, disse que ela tinha, parece, duas casinhas, era 3. Aí ele, quando casou-se com minha mãe, passou as casinhas, tudo para ele, o nome dele. Depois de certo tempo, ele pegou, vendeu e veio aqui para um lugar chamado, aqui para Campinas, um lugar chamado, que tem lá... A senhora está falando de? Está falando de? Do marido, do segundo marido da minha mãe. Certo. Vamos voltar para Odilon Mendes da Silva. Sim. Para onde ele, classificando, lá em Timbaúba. Sim, classificando as fibras em Timbaúba. Agora, classificava fibra agora classificava fibra. Aí, ele... De algodão. Foi lá que a senhora... Aí, ele foi transferido de Timbaúba, isso era em Timbaúba, Pernambuco. Certo. Aí ele foi transferido, não, ele... Sim. Paz do Senhor para todos. Paz do Senhor. Senhor. Tudo bem, Luzia? Sim, viu? Então ele tinha... Me conhece. O irmão que conhece. Estou contando uma história aqui, depois a gente conversa, viu? Depois eu quero tirar o seu retrato para me Viu? botar na minha coleção, viu? Quando você Pra voltar. quê? De lembrança. De lembrança. Quem está conversando comigo aqui, Eu? a história da minha vida. Quando Depois você a gente subiu, conversa, eu viu? tirar um retrato. Você é minha Eu colega. só passo de noite. Tá certo. Só passo o dia, né? Eu passo lá em Marinês. Passo. Sim. Então, Então você quer saber o que agora? Aldilon. É. Então- Quando a senhora conheceu, né? Seu Ele marido, como foi esse... ele passava para samba e eu passava para... escola? Eu passava para a escola. Eu comecei a ensinar, aí me botaram para um grupo. Chamava-se Grupo Escolar Dom Pedro II, Isso em Timbaúba. em Timbaúba. Agora, toda vez que eu ia para o grupo, eu passava na samba. E ele me viu passar. Ele me viu passar. Quando foi um dia, ele, sem perguntar nada a mim, foi lá em casa e me pediu em casamento. Lá em casa, que a senhora quer dizer, na casa Na casa da minha mãe. Chegou lá, disse que de noite... Mas a senhora não morava no... Hein? A senhora não morava no engenho? Não, quando as meninas foram estudar, A senhora voltou eu pra casa? não voltei para Timbaúba, para casa da minha mãe. Certo. Aí foi quando o senhor de engenho, Zé Veloso, me arrumou esse lugar. Disse que não me deixava desamparada. Me arrumou essa A vaga senhora para já eu. me disse. Então ele lhe pediu... A senhora me falou, tem razão. Então, eu passava para o grupo para ensinar e ele me via. Flertava, E se a senhora apaixonou por paquerava. mim. Né? Se apaixonou por mim. E então um dia ele veio lá em casa e falou com a mamãe que me achava muito bonita. Eu tinha as pernas Se apaixonou pela senhora? Sim. Branca, de cabelo grande. Foi. Aí me pediu em casamento. Quando eu não estava em casa. Quando eu cheguei, minha mãe disse, aqui veio um rapaz que trabalha na Sambra e disse que você passa por lá e ele gosta muito de você, ele me pediu em casamento. Sem dizer a mim que ia me pedir, sem saber. Eu fiquei... Pediu a mãe
Sem... Da noiva. Pediu a mãe da noiva, não Sim. pediu a noiva, né? Foi. Me pediu a ela, Pediu a mãe. O nome dela que eu esqueci. Joaquina. Pediu a dona Joaquina, não pediu a Lourdes. Não. Aí me pediu, de forma que eu passava por ele também e achava que ele fosse um homem de direito, né? E aceitei o casamento. Aceitei o casamento. Ele trabalhou uma porção de tempo em Timbaúba. Depois, ele foi transferido para Recife, para Sambra, em Recife, Certo. na Avenida Marquês de Olinda, no Recife. De Timbaúba para Recife. Para Recife. Foi transferida. Aí eu deixei de ensinar. Fui morar com ele, em Recife. Certo. Né? Abdicou de toda a vida em Timbaúba e passou a ser uma mãe, uma esposa, né? Sim, Deixou aula, deixou colégio. Lembra da idade quando isso aconteceu? isso aconteceu. Quer dizer, em 30 a senhora tinha 15 anos. 15 anos. Mataram João Foi com- Pessoa, a senhora me contou. Agora, Foi. isso foi quando? Foi em 40? Foi Não. com 20 anos que a senhora casou? Com? Foi com 20 anos? Quando ele lhe pediu em casamento? Ele me pediu em casamento Não lembro. e ele me Foi pediu. há mais de 30 anos. 1930 não, foi Ele 19... pediu. E eu me casei e de Recife, fui trabalhar em Recife. E eu fiquei em Timbaúba. A senhora ficou morando, ainda ficou na casa de sua mãe. Foi. Aí Pois não. ele veio, quando foi, isso ele me pediu, foi no fim do ano mais ou menos. Não passou, não. Passou, acho que ele, quando ele pediu, acho que passou uns 6 meses. Sim. Aí quando foi em dezembro, não, quando foi em fevereiro, Certo. ele, durante esse período de noivado, ele esteve lá em casa 3 vezes. De Recife ele veio lá em casa 3 vezes. Aí marcou o casamento. Em fevereiro eu me casei com ele. No dia